Seja bem-vindo a esse vídeo. Vou começar com uma oração aqui, a fé, né? Então, eu vou estar aqui orando nos próximos segundos, talvez minutos, e você pode me acompanhar. Senhor, a ti rendo graças, porque o Senhor é excelente e sempre me ouve. Tudo que eu lhe pedi até hoje, eu te agradeço. Eu tenho a minha família, tenho meu filho, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho minhas rendas, eu tenho condições de continuar vivendo, eu tenho saúde. Obrigado por tudo isso. Eu quero lhe pedir pela vida de cada pessoa que vai estar vendo esse vídeo, porque ele foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho certeza que aquilo que tu diz sobre cada um de nós, carregamos a potência do Senhor dentro da gente. Em Gênesis 1:26 diz que sejam feitos a imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança. E porque eu sei também que todo entendimento e discernimento provém da sua boca. Em Provérbios 2:6 isso está bem escrito lá. E foi isso que transformou a minha vida. Começou a transformar a minha vida foi o interesse que eu busquei. Então eu te agradeço por toda a fé, por toda a sede que o Senhor me deu de poder buscar cada vez mais de ti. Eu peço que o Senhor ponha a sua mão sobre cada pessoa que estiver aqui assistindo, para que eles possam entender também essa mensagem. Peço perdão pelos meus erros, pois eu sou imperfeito, e tudo que eu te digo aqui é por intermédio de Jesus. Amém. Mas é muito tempo que eu não fazia uma oração assim. Então, o que que aconteceu depois que terminou aquele meu relacionamento de 5 anos anterior? Eu saí da casa dos meus ex-sogros, porque eu morava um pouco na minha sogra e um pouco no meu sogro, eles eram separados. Peguei todas as minhas coisas e fui para casa que eu me criei com a minha avó lá. Passei muito tempo da minha infância com a minha avó nessa casa. E foi para lá que eu fui morar porque o meu pai estava alugando, daí depois não tinha mais inquilino, meu pai não conseguiu mais alugar e como aconteceu aquela época, eu já tinha conversado com ele, olha, eu vou voltar a morar aí na casa da frente, não quero voltar a morar contigo, não quero morar com a minha mãe. Eu tenho que me virar sozinho. Uma das coisas que eu aconselho muito, eu acredito que todas as pessoas têm que passar pela experiência de viver sozinho, de se virar sozinho, de ajeitar suas próprias coisas, de lavar sua própria roupa, de dobrar as suas roupas, de fazer sua própria comida, ir no mercado e fazer por ti. Tudo isso demonstra que tu não é mais dependente. E isso traz autoconfiança para cada um de nós. E o que aconteceu? Eu fui para minha casa, a única coisa que eu tinha um roupeiro e um colchão. Eu fui para aquela casa, eu não tinha mesa, eu ainda não tinha geladeira, eu tinha só uma cuba de pia. Foi montado um quadro para ela ficar em cima dessas madeiras e aí eu lavava minha louça e caía num balde. Não tinha nem encanamento ali para aquela pia e foi assim que eu comecei. Tinha só um colchão, eu roupeirei as minhas roupas, meus calçados. E teve uma das noites, eu não me lembro se foi a primeira, qual que foi, e eu me senti muito sozinho. Me senti muito sozinho. Tava sendo muito ruim sentir aquela solidão, uma solidão assim profunda. Eu não queria buscar nenhum amigo, não queria buscar ninguém. E eu queria era ficar sozinho. Queria sentir aquela pressão da solitude, de estar comigo mesmo, de me enfrentar. Uma das coisas que eu me lembro que eu fiz foi ir até o banheiro daquela casa, me ajoelhar com a janela aberta e olhar para o céu. O céu, inclusive, estava muito bonito aquele dia. E eu disse para Deus assim: Senhor, de olhos abertos, Senhor, me conforta. Eu estou me sentindo muito sozinho. Estou me sentindo muito sozinho e eu sei que tu tem esse poder de acalmar meu coração, que eu não tô me sentindo legal. E eu não quero mais ninguém, eu quero só eu aqui. Depois disso que eu pedi para ele, eu fui me deitar e foi muito bom, porque é como se o Espírito Santo ou Jesus tivesse descido assim e eu me sentia abraçado enquanto eu dormia. E eu percebi que eu não estava sozinho. Daí, daquele dia em diante, eu sabia que, por mais que eu estivesse sozinho, eu sei que Deus está comigo. O que que acontece? Ele está 100% do tempo com a gente, entre a gente, com a gente, pela gente. E somos nós que afastamos ele da gente. Porque ele já está com a gente. E ter consciência de que tu não é uma pessoa só que ele vê por ti, apesar de ninguém mais à sua volta talvez se importar contigo, que eu sei que nas idades anteriores ali, de que eu passei por isso, eu sabia, eu me sentia sozinho, eu precisava estar com alguém, eu tinha uma dependência emocional de estar com alguém.
E eu queria aprender a ficar sozinho. Eu entendi que por mais que eu estivesse sozinho, ele, ele estaria comigo. Então, qual foi a primeira situação que aconteceu que me levou a... Cara, eu pedi entendimento e discernimento, prudência para poder tomar decisões mais assertivas. Eu queria me tornar um homem melhor. Uma das primeiras coisas que eu entendi que eu tinha que fazer primeiro era entender como funcionam os nossos cérebros, porque aparecer aqui, Gutinho. Olha ali, você tá embaçado. Agora apareceu, que é o meu filho Gutinho. Diga oi, Gutinho. Uma das primeiras coisas que me veio, que eu sei que aquilo não pode ter sido eu sozinho que pensei naquilo, com certeza era ele através de mim, sabendo que eu precisava de mais conhecimento, que eu estava pronto para aquilo, porque se a gente ainda não tem o que a gente quer, a gente não está pronto para receber, a gente não está pronto para ter aquilo. E se tu não tá pronto para ter aquilo e tem, vem os vazios existenciais e a busca por vícios. Então, meu filho, tem que deixar ligado. A primeira coisa que eu entendi foi que eu tinha que entender o que era comum em todos os cérebros. E o que que era comum em todos os cérebros? É a forma que a gente aprende por repetição, por um longo período de tempo. Normalmente, a repetição ela vem na nossa infância, o que nós ouvimos dos nossos pais dentro de casa, ou de quem cria a gente, ou de quem a gente convive. E o segundo modo é fortes impactos emocionais. Eu vou te dar um exemplo. 11 de setembro de 2001. Todo mundo lembra o que aconteceu naquela época. Eu tinha 8 anos, ia fazer 8 anos, eu estava com 7. Eu entendi, a gente aprendia dessas duas formas. Eu entendi que eu tinha paradigmas. Tem muita gente que chama os paradigmas de crenças limitantes. Pode entender como tu quiser, se quiser mudar essa palavra, também tudo bem. Mudar as minhas palavras como você pode entender melhor. Beleza, forte impacto emocional eu já disse. Então, se aconteceram fortes impactos emocionais na sua vida, isso vai influenciar na tua fase adolescente e a fase adulta. Como, por exemplo, separação dos pais, briga dos pais. Isso são fortes impactos emocionais. Quando os vizinhos chamam a polícia, isso é um forte impacto emocional a respeito do que está acontecendo dentro da tua casa. Ó, os vizinhos aqui estão se quebrando. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia comigo. E aí eu comecei a reproduzir isso na fase adulta. Depois que eu pesquisei como essas coisas funcionavam na gente, o que era comum entre todos os seres humanos, Ba, 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 ba. tu está cantando a musiquinha. Eu resolvi entender como é que eu mudava esses fortes impactos emocionais que influenciavam nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Além das repetições. Também eu ouvia, o dinheiro não dá em árvore. Cresceu ouvindo isso. O dinheiro é difícil, é preciso de muito trabalho, trabalho duro. Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. A gente ouvia dos nossos pais. Principalmente se os nossos pais não tinham uma boa relação de casal. Porque eles não foram preparados para fazer adulto. Nem nós não fomos preparados. É por isso que eu tô vindo aqui para conseguir gerar um certo tipo de maturidade que é intelectual, mas ela vem mais de espírito, porque eu acredito que só o espírito pode passar essa mensagem instantaneamente, que tu possa entender isso que eu tô te dizendo de primeira, sem tu precisar passar por mais experiências ruins, sem precisar tu passar por grandes problemas, por agonia, por sofrimento, que foi as coisas que eu não queria sentir mais. Aquilo me incomodava muito. A certeza da incerteza. Se tem uma coisa que é certa na vida, é que ela é incerta. Então tenha certeza de que coisas incertas acontecem sempre. Mas eu queria ter certeza em Deus, porque ele nunca falhou com os seus. Porque quando a gente não consegue conceber, entender pela gente que não é possível através da força do nosso braço. Aquilo que é impossível na nossa cabeça só acontece com Deus. Então, se eu queria ter certeza, era algo que viesse dele, não algo que eu tivesse que buscar ou fazer força para isso, era só confiar, esperar e confiar. Eu tinha um colega no ensino médio que eu vivia tentando influenciar ele para ele ficar com as colegas, passar pelas experiências ali da adolescência. E ele dizia: Não, Endrigo, eu confio em Deus e eu tenho certeza que a minha esposa ela vai aparecer algum dia. E eu vou esperar ela aparecer. Ela apareceu na fase adulta. Eles estão casados. E ele é um exemplo de fé, assim, que eu admiro demais. As coisas impossíveis acontecem com Deus. Enquanto a gente tomar decisões
através do que a gente quer, a coisa mais certa que tu vai ter é a incerteza. Nossa, é muito louco isso. Que é um dos primeiros insights que eu tive aqui. Que a única coisa certa que tu vai ter é incerteza nas decisões que tu tomar. Nossa, eu lembro de partes curtinhas, assim, da minha vida que me trouxeram muita reflexão. E eu acredito que esteja fazendo muito sentido. Olha aqui, meu filho, ele nasceu porque é um milagre. Assim, como a gente não é preparado para a vida adulta, a gente não é preparado para a velhice. Mas a gente tem que estar olhando para essas fases com bons planos. E eu tenho certeza que os planos de Deus são muito maior do que eu imagino, como eu quero estar nessas fases. Assim, se não fosse ele, eu não teria um casamento, eu não teria uma família. Agora minha esposa está trabalhando, eu resolvi fazer esse vídeo. Sabia que o Augusto podia aparecer aqui em qualquer momento e não tem o que fazer. E se eu deixar para fazer depois, eu não faço. Esperar pelo momento mais perfeito não existe. Aqui, assim como eu quebrei os paradigmas de fortes impactos emocionais e repetições, eu quero quebrar aqui o paradigma de que tem que ter como é que se diz? Uma vinheta, que tem que, o cara tem que estar pronto aqui, focado em ti. E a vida não é assim. A vida real é real. E a gente tem que enfrentar a vida real. Essa é a vida real. Não adianta fugir. E eu entendi também que, além da. Deixa eu contar para ti, que meu pai me dizia muitas vezes que mulher não prestava. Aí, imagina tu, ou eu, no caso, né, que era isso que aconteceu comigo, num relacionamento onde eu estava com a pessoa, namorando, noivo já, estava com a pessoa noivo, pensando naquilo, a influência que meu pai tinha sobre mim. Era outra coisa que eu tive que resolver, a influência que meu pai e a minha mãe tinham sobre a minha vida, as minhas decisões e as minhas escolhas. Aí ele dizia, eu cresci ouvindo, mulher nenhuma presta. Só que tem o seguinte, quando uma pessoa julga a outra, ela não está falando especificamente da outra, na maior parte das vezes, ela está falando de si mesma. Quando ele falava isso, era porque ele se enxergava como uma pessoa que não prestava. E isso está na palavra também, né? Da mesma forma que tu julgar, tu se sentirá julgado. Quando eu entendi que o meu julgamento estava afetando a minha própria vida, que eu estava, assim, ter aquilo no pensamento enquanto tu tá tentando desenvolver uma estrutura e um relacionamento com alguém, não vai funcionar. Se tu perceber todos os teus pensamentos que são incongruentes com a vida, as condições que tu vive hoje, não vai dar certo. Tem que ter as condições mentais para suportar essas coisas. E um dos princípios mais fortes é tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta os nossos pensamentos, eles são como uma grande horta, terreno vasto de plantação, uma agricultura de pensamentos. Se tu segue plantando todos os dias o pensamento de que, por exemplo, como eu vivia, mulher nenhuma presta, eu criava situações para ver atrito. Eu preferia não conversar para não gerar atrito. Eu tinha muita agonia de não resolver conflitos, porque a grande maioria dos casais tem muita dificuldade de resolver os conflitos. E por trás de cada conflito sempre tem alguma coisa escondida para entender. E para resolver ali não pode repetir. E muito vem desses pensamentos inconscientes que norteiam as nossas decisões. Deve ter alguma coisa que tu ouviu da tua mãe, do teu pai, teu tio, do teu padrinho, do teu avô, da tua avó, de um irmão, um primo. Durante a nossa infância e adolescência, muitas pessoas, principalmente nossa família, tiveram muita influência sobre nós. Mas eles não disseram que quando nós crescêssemos, a gente poderia escolher por nós. Então, o que que eu falei aqui? A forma como a gente aprende. E para mudar isso dos fortes impactos emocionais, é passando por novas experiências fortes, repetindo para si mesmo que aquilo que tu acreditava já não faz mais parte de ti porque tu ouviu de alguém. E o que que eu passei a fazer? Ao invés de pensar que mulher nenhuma prestava, mulheres prestam. Porque eu mesmo parei para prestar atenção em mim. Por exemplo, eu dizia, as mulheres não se valorizam. Isso era outra coisa e me afetava muito. As mulheres não se valorizam. Ah, não tem mulher que se valoriza. Ah, não, não dá, não vai dar certo. Mulher nenhuma se valoriza. Mulher nenhuma quem? Todo mundo não se valoriza. Todo mundo quem? Essa é outra coisa que tem que cuidar, generalizações. Generalizar é muito complexo. Isso tu pode carregar assim uma culpa pro resto da vida de sempre generalizar alguma coisa que não é real.
O que que é real? Repetir, ao contrário daquilo que tu já ouve de si mesmo. Tem as vozinhas ali na nossa cabeça que vão falando, né? Tem que querer muito. Eu sentia muita agonia. E eu só queria que aquilo passasse. Eu tivesse mais certeza de certezas. E a única certeza de certeza que a gente pode ter é com Deus. Então, assim, a hora que tu cansar, de verdade, a hora que tu cansar do teu relacionamento, ou da forma como tu vive a tua vida, que tu enjoar dessa situação que tu vive, se arrepender disso que tu vive, tu vai estar pronto para receber, né, filho? Vai estar pronto para receber tudo aquilo que tu sempre sonhou. E esses pensamentos e fortes impactos, eles impedem de você prosperar. Impedem muito de prosperar. Comenta, curte, né, se tu gostou. Curte se tu gostou. Comenta para eu trazer mais vídeos aqui. Talvez tu se identificou com alguma coisa, quer saber alguma coisa que talvez eu possa estar trazendo aqui, que eu já aprendi e já passei. Superei aquela fase da solteirice, a fase da solidão, a fase de se virar sozinho. E agora eu estou numa fase de uma interdependência que eu não consigo mais crescer o quanto eu cresço junto com a minha esposa se eu não fazer outras pessoas crescerem. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui. Pode ter certeza que aqui não vai ter padrão nenhum aqui bonitinho de vinhetinha e blá blá blá, porque o papo é sério e reto. Outra coisa que eu via muito era o pessoal fazendo piada no feed, sabe? Coisas assim, muito engraçadas. Eu pensava, cara, se os caras conseguem pensar, ter esse tipo de criatividade para fazer piadinha com certas coisas, eu posso ter uma inteligência intelectual muito forte para poder ajudar pessoas a ter mais maturidade, né? Porque, convenhamos, hoje tem muito cara mais velho do que a gente que age que nem adolescente. Mulheres mais velhas também que agem como adolescente. É preciso estabelecer a forma como tu quer. Um abraço, um beijo. Assim, ó, manda beijo. Tchau, tchau.